Eu vou falar hoje sobre não abrir mão do teu espaço, não se entregar à malignidade daquilo que é você ser retirado do teu lugar por uma outra pessoa, certo? Ou por situações. E hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito complicado. O nome dele era Acabe. Eu quero explicar para vocês. Existiam dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era Judá, o reino do norte era Israel. O rei do sul era Asa, o rei do norte era Acabe. Acabe era uma pessoa capaz, era um rei que tinha destaque nas suas ações, porém, ele se casou com uma mulher maligna chamada Jezabel. E Jezabel, ela era cananita. Jezabel, ela tinha como ídolo a Baal. Ela não servia a Deus, ela servia a Baal. E quando ele casa com ela, ele estava ferindo um princípio espiritual que Deus havia determinado, que eles não se casassem com os povos da terra, que houvesse essa mistura por zelo, porque exatamente havia a idolatria. Ora, Acabe aceita que Jezabel traga o culto a Baal. E aí, ela vai começando a ocupar um espaço, vai assumindo as diretrizes do reino, e Acabe vai ficando subjugado ao domínio de Jezabel. De repente, Acabe vira um marionete nas mãos de Jezabel, abriu mão totalmente do seu espaço. E Jezabel começou a perseguir os profetas, começou a matar todos os profetas de Deus em Israel. E foi atrás de todos, inclusive atrás de Elias, porque ela tinha essa fúria dominante. Era um espírito dominador, um espírito de prostituição e um espírito de governo. É muito importante nós entendermos isso, porque no mundo espiritual, assim como no mundo físico, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você tem demônio. Ou você tem o Espírito Santo, ou você é uma pessoa vazia espiritualmente. E Jezabel, ela passa então a ocupar o espaço espiritual, que era de Acabe, e consequentemente passa a ocupar o governo de Israel. E aí vira um desastre, porque Acabe abre mão do seu espaço, abre mão do seu lugar, entrega-se ao domínio daquela entidade que era, claro, Jezabel possessa. Começa então um período tenebroso em Israel, porque todas as vezes que você abre mão do teu espaço, esse espaço vai ser dominado por demônios. Esse espaço, ele vai ser dominado no mundo espiritual por demônios e no mundo físico por outra pessoa que vai, na realidade, ser conduzida por demônios. Então, nós precisamos fazer uma reflexão muito séria quanto àquilo que é a nossa posição e a responsabilidade que nós temos de ocupá-la. Se um pai não assume o seu lugar de pai, de marido, de cabeça do casal, o que vai acontecer? Esse espaço vai ser ocupado por uma entidade, por uma malignidade. Se um profissional não ocupa o seu espaço da mesma maneira,
Se uma esposa não ocupa o seu espaço, por isso que muitas vezes nós vemos a situação de pessoas que acabam realmente se envolvendo com outras pessoas, com amantes e tudo mais. Não que a culpa seja da pessoa que foi traída, mas na verdade ela tem que fazer uma reflexão para ver o quanto que ela abriu mão do seu espaço. E o que nos leva a abrir mão do nosso espaço? Algumas coisas muito sérias. Primeiro, a omissão. Quando você é omisso, e o que é omissão? Omissão é, eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Omissão é, a responsabilidade é minha, eu quero passar para o outro. Omissão é, eu viro as costas para as minhas responsabilidades. Foi exatamente aquilo que Acabe fez. Acabe era completamente omisso. Jezabel fazia, acontecia, dava ordens, e ele ficou à mercê de Jezabel. Ora, nós vemos hoje que há um espírito de comodismo que quer levar você a uma conformação. E você acaba sendo omisso. Por quê? Simplesmente você não mede as consequências. Você vai deixando a vida caminhar e aí simplesmente aconteça o que acontecer. Só que tudo tem uma consequência muito séria. Por quê? Gálatas 6, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar vai colher. Alguém que tem um ministério e é omisso, está brincando com Deus. Alguém que tem um chamado é omisso, está brincando com Deus. Simplesmente, você não se importa com as pessoas que estão indo para o inferno. Você está se omitindo em relação àquilo que é responsabilidade do teu chamado. Isso em todas as áreas. Então, não seja omisso. Não aceite que qualquer tipo de inibição leve você a uma omissão. Porque é esse comodismo, essa abertura de mão do teu espaço vai ter consequências sérias na tua vida. Acabe, ele simplesmente entregou todo o reinado nas mãos de Jezabel e se tornou um cara omisso. Sabe, aquele cara que nem aparecia no palácio? Aquele cara que não estava nem aí com as consequências? Aquele cara que deixava rolar? Porque, na verdade, ele estava sendo totalmente dominado. Outra característica de quem é omisso, não tem força de luta. Não é um guerreiro. Eu simplesmente abro a porta. E Jesus falou que a diferença entre o bom pastor e o lobo é que o pastor, quando vê vir as ovelhas, ele vai contra elas. E ele não deixa que o lobo roube as ovelhas e nem as mate, porque ele é o bom pastor. Agora, aquele que é o pastor omisso, ele vai beber, ele vai encher a cara, ele não está nem aí. Que se dane as ovelhas, porque ele não guerreia. E o que tem acontecido hoje, de maneira usual, é que nós deixamos de lutar por algumas coisas, porque simplesmente nós estamos cansados, esgotados, estressados, e porque nós acabamos realmente perdendo esse poder de luta. Quando Mordecai foi até Esther, ele não pediu que ela desse o livramento. Ele pediu que ela fosse até Artaxerxes e desse a eles o direito de lutar. Por quê? Se a luta, eu tenho direito de lutar, quem determina o resultado sou eu. Então, eles receberam o direito de lutar na Pérsia. E Mordecai falou para Esther: olha, você foi chamada para essa ocasião. Se você se omitir, Deus vai levantar outra pessoa, certo? Para você entender que é assim no mundo espiritual.
Se você se omitir, Deus levanta outra pessoa. Então, não se omita. Seja guerreiro. Lute pela tua posição. Lute e seja um diferencial. Eu quero ser o melhor empresário do Brasil. Você vai lutar por isso. Lutar com todas as suas armas. Você vai lutar pelo teu casamento, você vai lutar pela tua família. Você vai lutar por quê? Quando você está com o direito de lutar, você vai determinar o resultado. Se você for bom na guerra, a vitória é tua. Agora, se você se entregar, você vai simplesmente ser derrotado. Então, tenha esse poder. Seja belicoso quanto àquilo que realmente você precisa de se posicionar na guerra pelos seus ideais, na guerra pelos seus valores, na guerra pela tua casa e pela tua família. Amém? Outra coisa muito importante que nós precisamos é de ocupar a nossa posição. Porque Acabe, ele abriu mão da sua posição. E em 2 Crônicas 20:17, Deus disse para Josafá: nesta guerra você não vai guerrear. Toma posição e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Então, eu preciso tomar minha posição daquilo que Deus me deu. Porque eu não posso me encher de escrúpulos e achar não. É a vontade de Deus, aconteceu. Porque não, eu tenho que tomar posição. E eu preciso realmente de assumir. Por isso que é muito importante você desenvolver a tua liderança. Você precisa ser uma pessoa como Deus deseja, cabeça e não cauda. Você precisa ser uma pessoa que seja um determinador de resultados. Porque a tua posição está no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 20. Você está sentado com Jesus Cristo, acima de principados e potestades. Então você veja que quando você entregou a tua vida a Cristo, Ele te colocou nessa posição. E nessa posição de baixo, ficou o inimigo. Agora, qual é o trabalho? Qual é o trabalho do inimigo? O trabalho do inimigo é te tirar dessa posição e te colocar na posição dele. Por quê? Quando você está nessa posição, ele não consegue te atingir. Por isso que João fala que aquele que nasceu de novo não vive pecando e o maligno não lhe toca. Porque, é claro, o diabo sabe que você está sentado com Jesus Cristo acima de principados e potestades. Agora, quando você abre mão, você se acha um miserável, você não toma posição diária, você não se levanta, você não guerreia, o inimigo jogou uma âncora em você e você caiu na posição de Acabe. E parece até um cacófato. Acabe. Então, acabe logo com a omissão. Acabe com esse roubo na tua vida. Acabe com esse retrocesso na tua vida. Porque você não vai, de maneira nenhuma, ser roubado como Acabe. Porque o espírito de Jezabel precisa de ser derrotado nas nossas vidas. Porque muita gente confunde, não é? Porque tal mulher, ela é dominadora. Aquela mulher é uma Jezabel. Na verdade, nós precisamos de fazer realmente uma reflexão mais profunda em relação a isso. Porque não é mulher, não. É qualquer pessoa que abre mão da sua posição, ele está entregando para o espírito de Jezabel aquilo que Deus lhe deu. E as consequências vão ser terríveis. Porque acontece que é algo muito imperceptível. É algo que você vai sutilmente sendo envolvido, e tem muita artimanha
que você precisa de realmente estar atento. Porque Jesus falou, você tem que vigiar. Você tem que entender que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível for, os próprios escolhidos. Então, o que mais interessa para o diabo não é o teu carro, não é a tua casa. O que mais interessa é te colocar no chinelo. Porque ele só faz isso quando ele te tira da posição que Deus te deu. Porque você está na palavra de Romanos 8, certo? Você é filho, herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E essa tua posição de filho é aquilo que o inimigo quer roubar. Agora, querido, depois que o leite está derramado, não adianta chorar. Depois que derramou o leite, não adianta você ficar, ai, quem é o culpado? Por que aconteceu isso? Na verdade, você tem que fazer aquilo que está em Tiago 4,7. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus, ele tem para nós essa porção de belicosidade. Deus fez o homem guerreiro, porque em toda a Bíblia, Deus manda os seus servos realmente ter esse posicionamento, de não sermos entreguistas, mas de sermos conquistadores. Então, a tua posição já foi conquistada. Você não vai de maneira nenhuma se entregar a esse espírito de Jezabel, certo? Bom, se eu sei como esse espírito age, se eu realmente entendo isso, agora, o que eu vou fazer para ocupar a minha posição? Certo? Porque eu preciso ocupar a minha posição. Isso é realmente fundamental. O que Acabe deveria ter feito? Primeiro, não faça alianças com aquilo que Deus não quer. Porque se Deus proíbe uma aliança entre trevas e luz, quando você faz esta aliança, você está fazendo o quê? Você está ferindo o Espírito de Deus. E você entra no juízo de Deus. Então, querido, aqui eu poderia ficar falando com vocês até amanhã. Mas quando eu falo em aliança, eu estou falando sobre realmente nós ferirmos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, por exemplo, uma pessoa que faz aliança com a enfermidade, ele é um hipocondríaco, ele abriu mão da sua posição de que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou sarado. Mas apóstolo, e se a pessoa continua doente no corpo? Ok, mas não pode ser doente no espírito, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Porque se você fizer aliança com a enfermidade, você se torna dominado por ela. Mas se você fizer uma aliança com a saúde, você vai lutar para conquistá-la. E aí, você está em vantagem nesta guerra, entendeu? Não faça aliança com a miséria. Acabe, Deus não te mandou fazer essa aliança. Deus não te mandou fazer essa aliança que o inimigo está propondo a você. E é realmente, aliança não é anel não, anel é símbolo da aliança. A aliança é aquilo que se conecta verdadeiramente. Então, ora, você faz uma conexão com a miséria e você prefere se achar coitado, preterido, injustiçado, ao invés de lutar pela tua prosperidade. Por quê? Porque algum profeta, entre aspas, falou que prosperidade é do diabo. Então vai você e faz uma aliança com a miséria. Ora, está quebrado em nome de Jesus. Eu vou fazer uma aliança com aquilo que Deus deseja.
Eu não vou fazer uma aliança com a derrota. Eu não vou fazer uma aliança que, comigo nada dá certo mesmo, porque eu fui fazer essa entrevista, eu fui tão mal. O que será que Deus tem para mim? Ora, faça uma aliança com o sucesso. É o que Deus tem para você. Você precisa de fazer as alianças corretas. Faça aliança com o bem, não aliança com o mal. Acabe, você está destruindo o teu futuro. Acabe, você fez aliança com uma mulher endemoniada que mata profeta. E você está tão omisso, e você está tão cauterizado, que você não percebe. Agora, em nome de Jesus, nós temos uma aliança superior. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. E essa foi a definitiva aliança. Porque de todas as alianças, elas foram passageiras e foram transitórias. Mas, quando nós lemos 1 Coríntios 11, nós vemos que Jesus falou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, é a aliança definitiva com o Cordeiro. E essa aliança que vai fazer com que nós tenhamos discernimento para estabelecer as alianças perfeitas e corretas que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Então hoje, você vai quebrar todas as alianças que possam realmente estar no teu consciente ou no teu subconsciente. Hoje você vai se mover, porque você tem que sentir a dor, você tem que sentir aquilo que é realmente a tua grande necessidade pessoal de tomar uma posição. Não abra mão da tua posição. Não abra a mão da tua posição de servo de Deus. Não abra mão da tua posição de um excelente profissional e não abra mão do teu sucesso, porque você não foi chamado por Deus para ser dominado como Acabe foi, porque o final de Acabe foi triste, o final de Jezabel foi triste, os cães comeram a carne e lamberam o sangue dela, eles acabaram realmente assim, detonados. Agora, nós não, nós vamos estar posicionados, e eu quero declarar sobre a tua vida como Mordecai. Eu adoro, e eu vou falar sobre Mordecai nas próximas lives, porque ele, mesmo sendo escravo, ele tomou a sua posição. E se eu pegar aqui a Bíblia inteira, você vai ver que as pessoas de sucesso são as pessoas que ocuparam seus espaços. Mesmo aqueles que achavam que não poderiam, mesmo aqueles que achavam que não tinham condições, mas Deus os alertou e eles tomaram a posição. Foi o que eu falei para vocês sobre Gideão. Deus o alertou, não é? E é uma coisa assim incrível. Só para a gente terminar, eu estava meditando nessa palavra. Olha que coisa impressionante. Porque quando José, ele teve a notícia de que Maria estava grávida, talvez pouca gente saiba disso, né? José falou: vou me retirar de cena, não vou envergonhar Maria, não vou expor Maria, mas vou sair fora. E ele abriu mão do noivado com Maria, mas era o plano de Deus que ele fosse o pai humano de Jesus. Então, o anjo veio até José e falou: José, volte para a tua posição, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José volta para a sua posição e se cumpre aquilo que Deus havia determinado. Porque muitas vezes, até por escrúpulo, né? José não queria ferir Maria, José não queria expor Maria, ele sai de cena. Mas Deus volta e fala: vai para a tua posição. E é o que Deus está te falando hoje. Vá para a tua posição.
porque Deus tem um grande plano, Deus tem um grande propósito para a tua vida. Amém? Então é o seguinte, tá? Vocês pastores e bispos que estão me assistindo aqui, assuma a tua posição ministerial com tudo. Assuma o governo da região em que você está espiritualmente. E vamos crescer. Você que está me assistindo, me ouvindo aqui, assuma a tua posição e com força resista ao diabo e não abra mão em nome de Jesus, porque tem coisas grandes de Deus aí para todos nós. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde e te dê realmente um dia de poder, de vitória e de unção. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: todo roubo da minha posição, toda ação do espírito de Jezabel, todo comodismo, todo tipo de retração, eu quebro pelo poder do sangue de Jesus e assumo a minha posição de filho, de herdeiro, de co-herdeiro, e em nome de Jesus, eu hoje saio para me posicionar. Amém? E aí, querido, coisas grandes Deus vai pôr nas tuas mãos. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, que você vá na autoridade do Senhor. Depois você leia Lucas 10, tá ok? Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 e foi no envio e disse: vocês vão e tome posição. E eles foram. Então você vai nessa força, no poder, em nome de Jesus. Vá, Josiane, na força do Senhor. Deus é contigo. Você, Bispo Kleber, aí em Manaus, arrebenta aí em nome de Jesus. Valeu, Bispo Douglas, te amo, cada um de vocês. Vamos lá, Deus é conosco. Eu creio que realmente nós estamos debaixo dessa palavra. E eu me recuso a deixar que o espírito de Jezabel ocupe qualquer área na minha vida. Ministerial, pessoal, profissional ou familiar. Amém? Deus abençoe Gatapoli. Valeu, Bispo Dogão, todos vocês, amo vocês. Amém? E vou orar agora. Senhor Deus, quebra o poder e o domínio desse espírito de Jezabel. Faz os teus filhos tomarem posição, meu Pai. Tudo aquilo que é maldição hereditária, esse espírito assolador, Pai, ó Deus, essa timidez, essa retração, essa acomodação, essa omissão, caia por terra agora. Em nome de Jesus, dá aos teus filhos ousadia, que nenhum tenha medo de tomar posição, que a gente pague um preço pelas nossas posições, mas que nós sejamos posicionados para que a tua vontade se cumpra e o teu plano em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Valeu, queridos. Assuma, vá nessa unção, porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Valeu? Deus abençoe. Amo vocês. Divulgue essa live, dá um repost. Vamos trazer mais pessoas para a gente levar a palavra e a cada dia estamos juntos. Amém? Vá com tudo. Paga o preço, mas assuma a tua posição e dá uma paulada no espírito de Acabe. Deus abençoe, amo vocês.